procurando o Espírito. Seria bom fazer soar aqui um aviso quanto ao método de chegar ao significado de uma passagem difícil das Escrituras. É o método de ir ao Senhor em oração e pedir-lhe que dê, através do Espírito Santo, uma interpretação direta da Escritura em questão. É muito interessante, irmãos. Uma e outra vez, as pessoas têm declarado o fato que o Senhor abriu as suas mentes para entender o que as Escrituras significam nesta área em particular que estão a estudar. Porque acredito que foi o Senhor que lhes falou diretamente, agarram-se a essa interpretação com a maior da tenacidade, temendo que desistir dela é negar o próprio Senhor. O que as pessoas não perceberam é que a própria obra do Espírito Santo no coração deve ser provada pela palavra de Deus. Mensagens Escolhidas 143 foi sempre o princípio do verdadeiro povo de Deus, que a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz nele. Então é a palavra que determina, e não nossos sentimentos. Portanto, qualquer mensagem que pretenda ser do Senhor, como explicação de qualquer parte das Escrituras, deve ser testada pela palavra de Deus antes que possa ser aceita como verdade. Mas o que tem acontecido? Hoje, pessoas em todos os lugares têm se levantado para propagar a palavra de Deus, mensagens que não foram avaliadas e testadas. Ele mesmo não fez essa crítica, mas agora ele começa a propagar uma mensagem sem ter testado tal ensinamento. Muito apressado, muita pressa. Por que tanta pressa? Isto significa que, se me ajoelhar e pedir ao Espírito Santo para esclarecer a palavra de Deus para mim, e em resposta recebo uma compreensão muito clara e definitiva do que essa Escritura significa, não posso aceitar isso como sendo a verdade, a menos que, em primeiro lugar, ateste pela palavra de Deus. Isto é essencial porque há outro Espírito que virá como se fosse em resposta às nossas orações, de modo que temos a tendência de pensar que o verdadeiro Espírito nos deu a resposta, quando é obra de outro Espírito. O aviso mais claro deste perigo chega até nós na experiência do maior cristão de todos, Jesus Cristo. No Monte da Tentação, ele estava muito sinceramente à procura do Senhor para obter resposta à sua situação. Sim, Jesus foi buscar a Deus, buscar a resposta de sua situação. Foi orar a Deus, foi buscar a Deus. E quem aparece antes de Deus enviar a sua resposta? Quem aparece? Satanás. Satanás ouviu as orações e veio com uma resposta antes do Senhor. Eis que foi ter com o Salvador como em resposta às suas orações, disfarçado no anjo de luz. Então, se você ora, imediatamente aparece um anjo, aparece uma resposta na tua mente, dizendo que isso é verdade, que esse assunto é assim, então é do diabo. Irmãos, em 2001, por aí assim, nós estávamos estudando, naquele período, foi um período muito agitado, movimentos leigos, né? E um senhor de São Paulo escreveu um livreto interessante, muito bom, uma revistinha de estudos bíblicos, estava maravilhoso. Ele falou que no caminho da gráfica veio uma voz da mente dele para ele acrescentar um capítulo se tratando de um tema assim, assim, assim. E nesse tema que ele vem da mente dele, era que, a partir de então,
homens e mulheres, mesmo que fossem casados, não deveriam mais se relacionar. Deveriam viver como irmãos. E ele pegou um texto, me parece que está em Timóteo, não lembro muito bem, e ele voltou, acrescentou esse capítulo, levou para a gráfica e publicou. E ali foi a ruína do seu trabalho. Por quê? Porque ele recebeu aquela impressão na mente dele e não procurou saber procurar na Bíblia, testar pela Bíblia aquele ensinamento que veio na sua mente. Continuemos. Prestai atenção aos princípios. Aos literalistas que lêem a Bíblia e assumem imediatamente que as palavras significam o que querem dizer se eles as usarem. Depois há aqueles que compreendem os princípios subjacentes ao governo de Deus. Estes estão sempre lendo a palavra de Deus à luz destes princípios. Se a compreensão de uma declaração bíblica está em colisão com os princípios, então o estudante sabe que deve procurar a palavra de Deus a fim de encontrar o que o Senhor está realmente a dizer na declaração. Aqui, por exemplo, está um excelente modelo disto. Moisés e Arão apareceram perante o faraó. Arão lançou a vara e esta se tornou numa serpente. O que nos diz a Bíblia? Abre aspas. Então Moisés e Arão foram a faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Êxodo 17, versos 10. A linguagem é bastante clara, hein? Temos a certeza de que a vara de Arão se tornou verdadeiramente uma serpente. Não foi a aparência de um réptil o que se apresentou a faraó. Mas agora vamos continuar. E os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente. Aqui no livro de Êxodo está dizendo que Moisés, ali a vara de Moisés foi transformada em serpente, e também a vara dos magos de Faraó também foram transformadas em serpente. E agora? Demos continuidade. Mas há um princípio que nega que eu tenha feito. Que princípio é este? Este princípio contradiz qualquer ideia de que as varas dos mágicos realmente se tornaram em serpente, como estes versículos parecem dizer que aconteceu. Certamente, se usássemos as palavras, as suas varas tornaram-se em serpentes, queremos dizer com ela que se tornaram serpentes. Mas isso seria uma interpretação particular interpretação que Pedro fala, para interpretar as palavras desta forma. Qual é então o princípio com o qual cada mente deve estar tão consciente de que a sua presença serviria de salvaguarda contra uma compreensão errada destes versículos? É o fato de que o diabo não tem poder para criar vida. Deus pode fazer e fez um punhado de pó, criou o ser humano vivo, Adão. Satanás não tem poder para fazer isto e nunca o fez. Deus pode, de fato, transformou uma vara de uma árvore e dela fez uma serpente viva, que respirava e rastejava. Satanás não pode fazer e não fez. Isto é impossível. E como a palavra falou, isto não é difícil de encontrar. Em toda a Bíblia é revelado que o diabo é um mestre falsificador. Ele é capaz de aparecer em qualquer forma que escolher, como dito nas Escrituras. Abre aspas. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Fala Paulo em Coríntios. Satanás não é um anjo de luz, nem jamais poderá ser. No entanto, ele é capaz de aparecer como tal,
para que todos os que os vejam concluam que ele é um anjo de luz, a menos que compreenda os princípios divinos pelos quais ele é exposto pelo que é na realidade. Ele é capaz de fazer parecer que pode fazer as obras de Deus, porque a ação de Satanás é como todo poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Tessalonicenses. Portanto, na corte de Faraó, as varas dos mágicos tornaram-se de fato em serpente, exatamente como a Bíblia diz. Mas não eram serpentes vivas, eram ilusórias, e que pareciam reais, e moviam-se como verdadeiras, mas não tinham vidas em si mesmas. Não respiravam, nem eram de carne e osso. A confirmação disso é dada em Testemunhos para a Igreja, páginas 696 e 697. Recomenda-se seja lido todo o testemunho, embora citemos apenas uma parte. Abre aspas. Moisés, pelo poder de Deus, transformara a sua vara em uma serpente viva. Satanás, através dos mágicos, contrafez esse milagre. Ele não podia criar serpentes vivas, pois não possui o poder de criar ou conceder vida, diz a palavra. Esse poder pertence somente a Deus. Mas tudo que Satanás podia fazer, ele fez. O que ele fez? Produziu uma imitação fraudulenta. Seu poder operado através dos magos, produziu varas com a aparência de serpente. Certo, irmãos? E se nós fôssemos pegar aquele texto lá, no pé com somente ele, e formássemos uma doutrina baseado só naquele texto? Seria o que? Um ensinamento de particular interpretação. É o que estão fazendo com Daniel capítulo 11. Não estão permitindo que Daniel 12, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 12, Apocalipse 3, Apocalipse 17, Apocalipse 18, Apocalipse 20 interprete Daniel 11. Estão isolando Daniel 11, fazendo o que? Um ensinamento de particular interpretação. Isso é muito triste. É muito triste. A afirmação de que elas se tornaram serpentes simplesmente quer dizer que as aparentaram. Assim creram Faraó e sua corte. Nada havia em sua aparência para distingui-las das serpentes produzidas por Moisés e Arão. Mas, enquanto uma era real, as outras eram imitação. E o Senhor fez com que a serpente viva engolisse as falsas. E isso mesmo, irmãos. Então nós estamos aqui dentro desses 2 vídeos, mostrando a forma de se interpretar a Bíblia. A forma como se deve interpretar os símbolos. Que não podemos pegar um símbolo de forma literal e identificarmos de forma literal. Nem usar apenas um texto para formar o quê? Permitir que ele mesmo... Não é assim, irmãos. Em seguida, na própria palavra de Deus, está a explicação do que realmente aconteceu naquela época. Esta é a forma como a palavra de Deus é o intérprete da palavra de Deus. E este é o método de interpretação que seguiremos rigorosamente em todo o estudo desta grande questão do Rei do Norte e do Amargedon. Deixar que Daniel 2 explique Daniel 11. Permitir que Daniel 8 lance luz sobre Daniel 11. Permitir que Apocalipse 13 lance luz sobre Daniel 11. Certo? Então, essa é uma cadeia que não pode ser quebrada. E que estão fazendo isso. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quem não se firmar nesses princípios, verificará que está claramente em desacordo com as posições definidas nos próximos vídeos. Isto é certo e inlamentável,
Por isso apelamos a todos para que compreendam e aceitem a única forma segura de estudar a Bíblia, para que entendamos o que Deus está a tentar dizer-nos e não o que pensamos que Ele está a dizer-nos. Na interpretação geográfica, a identificação depende do lugar onde estais. No Evangelho, este princípio não tem lugar. Não é uma questão de quem sois ou de onde estais, mas do que sois. A geografia não conta para nada. Não é isto que muda o homem ou a nação. Pensai nisso em relação a nós mesmos. Quando estamos num certo lugar, em dado momento, e sois um certo tipo de pessoas, e se saíssemos desse lugar e viajássemos para outro lado do mundo, de modo que a nossa localização geográfica fosse outra tanto quanto possível, isso por si só mudar-vos-ia para outro tipo de pessoa? Não. Então, continuaríamos o mesmo, nosso caráter continuaríamos o mesmo. Mesmo que eu me mudasse para o Rio Grande do Sul, para o Paraguai, para a Argentina, para a França, Valdecir continuaria o mesmo. Certo? Temos também o princípio do Evangelho, de que onde estais não é um fator de identificação. A identificação deve ser de acordo com o que sois, não onde estais. Estes dois, a declaração e o princípio, estão em oposição entre si. Cada um insiste em compreender o Rei do Norte e a sexta praga, contrariando a compreensão da outra. Portanto, um dos dois tem que mudar. Mas o princípio do Evangelho não pode mudar. Nunca. Por conseguinte, a compreensão do significado das expressões reis do Oriente, Eufrates, e lugar que se chama Margedon, tem que mudar. Como vai isto mudar? Só procurando nas próprias Escrituras a explicação destas coisas, o significado destes símbolos, e não usando de forma literal. Consistência. Antes de irmos mais longe para encontrar as explicações bíblicas do que aparentemente significam as expressões geográficas, seria aconselhável apresentar mais provas para mostrar a falsidade da interpretação geográfica, de modo a que seja totalmente apagada da mente ou qualquer outra tendência para interpretar as Escrituras de acordo com este método. Qualquer que seja o método de interpretação utilizado, ele deve ser consistente. Isto quer dizer que não deve ser qualquer método que funciona para uma parte da palavra de Deus, mas impossível de aplicar noutra parte das Escrituras. Então, o método que é aplicado em Daniel 7 deve ser o mesmo método aplicado em Apocalipse 17, Apocalipse 13. Mostraremos agora que o método geográfico é inconsistente. Mostraremos que ele, de fato, permite uma interpretação numa parte das Escrituras, mas é impossível aplicá-lo noutras partes. Além disso, as mesmas pessoas que o usam vêem-se obrigadas a usar outro princípio noutras partes da palavra de Deus. Isso aí é imoral. Certo? Não é decente. Aqui está um bom exemplo disto. No seu livro Considerações sobre Daniel e Apocalipse, Urias Smith, ele procura identificar o Rei do Norte, Daniel 11, verso 40. A sua abordagem ao assunto indica que o seu método de identificação é olhar para ver que poder no seu tempo ocupava o mesmo território geográfico ocupado pelo Rei do Norte,
quando este apareceu anteriormente na profecia. Ninguém, ao ler as seguintes citações, terá menos dificuldade em ver que este método de interpretação é geográfico. Versículo 40. Abre aspas. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, o rei do norte. E o rei do norte arremeterá contra ele com carros cavaleiros e com muitos navios. E entrará nas suas terras e as inundará e passará. No conflito entre os reis do sul e do norte, após um longo intervalo, o rei do sul e o rei do norte voltam a aparecer no cenário da ação. Até aqui nada encontramos a indicar que devamos procurar em outros territórios essas potências, senão as que, pouco depois da morte de Alexandre, constituíram respectivamente as divisões setentrional e meridional de seu império. O rei do sul era nesse tempo o Egito, e o rei do norte era a Síria, incluindo a Trácia e a Ásia Menor. O Egito continuou regendo o território designado como pertencente ao rei do sul. E a Turquia, durante mais de 400 anos, governou um território que constituía, a princípio, o domínio do rei do norte. Abre aspas. Mas, se a Turquia agora ocupando o território que constitui a divisão setentrional do Império de Alexandre, não é o rei do norte dessa profecia, então ficamos sem qualquer princípio para nos guiar na interpretação, fecha aspas. Palavras de Uriah Smith. Então nós olhamos aqui o quanto Satanás ele trabalhou na mente de Uriah Smith para desviar a mente, para tirar os blocos e os alfinetes das três mensagens angélicas, para levar a uma falsa interpretação dos últimos eventos dos últimos dias. Então, assim como aquele homem rejeitou a mensagem da justificação pela fé em 1888, foi o maior opositor, também fez isso com a profecia. Mas alguém pode dizer, mas quem enviou a mensagem de 1888 foi Jones Warren. Verdade. E o pastor aqui, Jones, ensinou o mesmo método de interpretação aqui de Daniel 11 que Uriah Smith. E eu te pergunto, irmão, e quando Jones Warren, quando o senhor pregador da mensagem, mais tarde, caiu na apostasia alfa de John Kellogg, e aí? Devemos também segui-lo ali? Não. Estarei contigo enquanto tu estiveres comigo, disse Deus. Certo. Então, tenhamos muito cuidado com falta de maturidade espiritual em enxergar as verdades. Demos continuidade. O argumento aqui utilizado é simplesmente este, para identificar quem são os reis do norte e do sul neste momento. Temos apenas que olhar para quaisquer poderes que hoje ocupem o território onde se encontravam os reis do norte e do sul, quando apareceram antes da profecia. Se isso não for verdade, disse Uriah Smith, então ficamos sem qualquer princípio para nos guiar na interpretação. Então, por que ele não fez o mesmo com Apocalipse 17, com a Babilônia de Apocalipse 17? Por que não fez o mesmo? Por que não usou o mesmo método de interpretação? É esse o argumento e é claramente um método geográfico de interpretação. Não seria assim tão mal se o mesmo autor seguisse este método ao longo de todo o livro, mas não o fez. A simples razão pela qual não o fez é porque não podia. Voltamos novamente ao livro para ler desta vez algo dos seus comentários sobre Apocalipse 14:8. Que fala da queda de Babilônia. Ele escreveu o seguinte, olha só, abre aspas. Portanto, convém perguntar, o que significa o termo Babilônia? Quem é a sua queda? Que é a sua queda? Como se produz? Quanto à etimologia da palavra, algumas coisas sabemos pelas notas marginais de Gênesis 10:10 e 11:9. O começo do reino de Nirode foi Babel.
Babilônia. E esse nome significa confusão, porque dele ali confundiu a língua dos construtores da torre. A palavra é aqui usada em sentido figurado, para designar a grande cidade simbólica do Apocalipse. Provavelmente com referência especial ao significado do termo e às circunstâncias em que nasceu, aplica-se a alguma coisa em que se pode escrever a palavra confusão. Então aqui Urias Smith usou um outro método de interpretação, certo? Então, meus irmãos, nós precisamos hoje examinar as Escrituras, porque julgastes nelas a vida eterna. Ele continua depois mostrando como o grande sistema religioso apóstata, incluindo o papado e as igrejas protestantes caídas, tem estas características e são, portanto, a Babilônia destes últimos dias. Ele poderia dizer que era Babel, né? Que era algum país, alguma nação ali próxima daquela região, pelo menos. Certo? Mas ele mudou de método de interpretação. Agora a pergunta que ele fez e respondeu na identificação de Babilônia não foi onde ela está geograficamente, mas o que ela é no seu caráter. Exatamente. Notareis que nenhuma palavra foi dita sobre olhar para a localização geográfica do antigo reino de Babilônia, para ver que poderes possam estar a reinar ali neste momento. Este método de identificação é totalmente ignorado nesta parte da profecia. No entanto, em Daniel 11, versos 40, ele afirmou que o único princípio possível de interpretação era ver que poderes ocupam hoje o território anteriormente ocupado pelos reis do norte e do sul. E isto é inconsistência. Aqui estão dois métodos diferentes e, na verdade, opostos. Interpretação. Oposto de interpretação. Isto que não pode ser um ou outro tem que ser rejeitado. Aquele que deve ser abandonado será o método geográfico, porque o outro é aquele que está em harmonia com o Evangelho eterno. Certo, irmãos? Por que motivo Urias Smith não aplicou consistentemente a interpretação geográfica à situação? É porque não podia, se ele tivesse feito a pergunta, que poder ocupa hoje o território outrora ocupado pelo rei de Babilônia? Ele teria de responder nenhum, pois a cidade está destruída até hoje e o reino está vazio. E assim ele ficaria em maus lençóis. Quando alguém chega e diz, não, porque isso aqui foi ensinado durante muito tempo pelos pioneiros. Não. Eu estou participando de um grupo de WhatsApp em que eu digo para as pessoas, não fale quem ensinou isso aqui foi os pioneiros. Fale que quem ensinou isso aqui foi Urias Smith. Fale que quem ensinou isso aqui foi o pastor Daniels, A.T. Jones. E eles não foram pioneiros fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Somente o adventista bobo para chegar e dizer que esses homens foram pioneiros da igreja. Pioneiros da igreja foi Guilherme Miller. Quem mais? Carlos Fichte, Ira Edson, Crozier, Ellen White, Joseph Bate, Pai Pearson, Ira Edson, foram aqueles que atravessaram pelo grande desapontamento de 1844. E ali em orações eles começaram a desaprender, a lançar fora tudo aquilo que eles trouxeram de Babilônia e a aceitar as mensagens que saíram do lugar santo e do lugar santíssimo, do santuário celestial. A luz que Deus enviou na manhã de 23 de outubro de 1844 do lugar santíssimo era legítima. Leia Primeiros Escritos, página 250 e diante.
Ali fala que Deus trouxe ali o maior de todos os anjos, se uniu com o primeiro e com o segundo, e ali começa a voar pelo meio do céu. Mas quando chegou no ano de 1852, o período em que Urias Smith entra na igreja, para 1859, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela entra no seu estado de mornidão de Laodiceia. Testemunhos para a Igreja, páginas 180 e 181. Então, isso é história verídica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assim, o método geográfico não passa o teste da coerência e, por essa razão, deve ser completamente rejeitado. Toda a tendência para usar deve ser erradicado da mente e dos novos processos de pensamento tomarem o seu lugar. Então, por que hoje nós não venhamos, através da palavra de Deus, oração e jejum, estudar essas mensagens de forma consistente e depois apresentá-la ao nosso povo? Por que corremos com tanta afobação e vamos chegando em tudo aquilo que a gente olhou hoje, já estamos colocando para as pessoas, arrastando uma multidão de jovens para a perdição? Lembramos, irmãos, que o alfa da apostasia, o alvo deles eram os jovens, porque eram inexperientes e tinham uma carreira tremenda pela frente. Ellen G. White nos diz em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204, que ela tremeu diante do ômega. O ômega hoje também está usando a juventude. Por quê? A juventude tem uma facilidade de aceitar, certo? Tem mais disposição de correr, de voar com essa mensagem. Então, pais, amigos, cuidado com os jovens, cuidado com a juventude, certo? Não permita que seja dado a elas heresias, certo? Confirmação inspirada. Se o método geográfico tem alguma validade, então podemos esperar que o Espírito de profecia utilize isso mesmo. Se isso não acontecer, podemos esperar o contrário. Assim, quando Deus, através do seu último profeta, nos explicou quem era o rei do sul no momento em que Urias Smith identificava esse poder como sendo ainda a nação do Egito, estava a dar-nos uma identificação muito diferente, com base no método de interpretação muito diferente, a linguagem dos símbolos. Nas Escrituras, na verdade, a informação sobre ela é dada em linguagem simbólica. Portanto, essa linguagem tem que ser interpretada. Isso mesmo. Por outras palavras, é necessário combinar a realidade com o símbolo para se alcançar o entendimento do que significa o símbolo. Ao fazê-lo, a pessoa pode chegar à interpretação errada ou pode obter a correta. Obviamente, ter uma interpretação errada seria muito lamentável, porque com isso estaria enganada quanto à verdadeira natureza da luta e não conseguiria passar por ela com sucesso. Consistência. Nunca será demais sublinhar a importância desta palavra, consistência. O sucesso de qualquer código secreto depende da consistência com que o seu intérprete conhece os símbolos que sempre e sem exceção representam as mesmas coisas. Assim deve ser na investigação dos códigos bíblicos. Os símbolos devem sempre representar as mesmas coisas e nada mais além disso. Se for constatado que uma certa interpretação é aceita para um símbolo que mais tarde não pode ser aplicado a um determinado texto das Escrituras, então, de imediato, deve suspeitar-se da interpretação e nova investigação deve ser feita até se alcançar um entendimento que seja consistente do princípio ao fim. Em muitos casos,
A própria Bíblia declara em linguagem clara o que o símbolo representa. Neste caso, não há dificuldade, desde que os símbolos sejam sempre entendidos para representar as mesmas coisas. São claros os casos seguintes. Em Daniel 7, o profeta recebe uma visão de 4 grandes bestas que sobem das águas para se estabelecerem sobre a terra. Obviamente, as bestas são símbolos, mas a questão é, o que simboliza elas? A Bíblia dá claramente a resposta. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Daniel 7, versos 17. Exatamente, irmãos. Aqui ela deu a visão e também deu a interpretação daqueles símbolos. Volta a aparecer bestas em Daniel 8 e Apocalipse 4, Apocalipse 5, Apocalipse 6, Apocalipse 9, Apocalipse 11, Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 14, capítulo 15, 16, Apocalipse 17, Apocalipse 19 e 20. Com uma consistência maravilhosa. Vê-se que, em todos os casos, cada uma destas bestas é o símbolo de um rei, como declarado em Daniel capítulo 7, versículo 17. E se nós pegássemos de forma literal, da mesma forma, os chifres são os símbolos de reis, que fazem parte de um império maior. As águas simbolizam povos e ventos simbolizam contendas. A agitação, derramamento de sangue, etc. Daniel capítulo 7, versos 24. Apocalipse capítulo 17, verso 5. Apocalipse capítulo 7, versículos de 1 a 3. Como estes são os simbolismos mais simples e facilmente compreendidos de Daniel e Apocalipse, não vamos passar muito tempo com eles aqui. Onde precisamos passar algum tempo é nas áreas que não estão tão diretamente explicadas nas Escrituras e onde é necessária uma análise cuidadosa para entender o sistema utilizado. Uma delas é a necessidade de distinguir entre o símbolo e a explicação do símbolo. Os símbolos são revelados em visões, após as quais o Senhor envia o seu anjo para dar a explicação dos símbolos revelados na visão já dada. Um estudo cuidadoso das Escrituras revelará em breve que se aplicam rigorosas regras na construção destas apresentações. No primeiro caso, a visão ou a apresentação dos símbolos nunca é misturada com a explicação desses símbolos. Em primeiro lugar, o Senhor faz a apresentação simbólica até estar completa, pelo menos que diz respeito a esta revelação particular, depois da qual ele dá a explicação dos símbolos já revelados. A referência aos capítulos de Daniel e de Apocalipse mostra a consistência deste padrão e método de trabalho. Em Daniel 2, versos 31 a 35, é dada a primeira visão, que é a grande imagem com as suas várias partes de diferentes metais, desde o ouro até o ferro e a argila. Procurai quanto podeis e não encontrareis qualquer explicação nestes versículos. Eles contêm apenas a apresentação da visão, tudo em forma simbólica. Em seguida, esta explicação completa é dada nos versículos 36 a 45. Semelhantemente, o estudo mais cuidadoso disto revela que não são introduzidos símbolos aqui. Em vez disso, cada um dos símbolos dados na visão anterior é explicado na sua ordem exata. O mesmo padrão repetido na visão seguinte de Daniel. Em Daniel 7, versos de 1 a 4, a mensagem é dada na forma de uma visão.
Símbolos de animais, águas, chifres e ventos são todos introduzidos sem qualquer tentativa de explicar qualquer deles. Nem mesmo o profeta conseguiu entendê-los, como afirma em Daniel 7, versos 15. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Fecha aspas. Sendo assim, incapaz de compreender qual era a mensagem, procurou a resposta como está registrada nos versículos seguintes. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, fez-lhe saber a interpretação das coisas. Olha só, Daniel 7, versos 16. Em resposta, foi dada a interpretação dos versículos 17 a 28. Mais uma vez, um estudo cuidadoso destes versículos mostra que não há símbolos introduzidos nesta explicação, mas apenas a interpretação dos símbolos. Deve ser notado com ênfase que nenhum símbolo aparece na visão. Somente há uma explicação dada para ele na interpretação. E da mesma forma, nunca há uma explicação, mas havia um símbolo para ela na visão. Isto pode parecer um ponto relativamente óbvio e talvez sem importância, mas é demasiadas vezes descurado e é de fato um ponto muito importante. Ter consciência disto e aceitar o princípio da sua interpretação faz uma grande diferença na compreensão de Daniel 8 e 9 e em particular. Por conseguinte, é da maior importância que este ponto seja muito claramente tido em conta. Em Daniel 8, a visão ocupa os primeiros 14 versículos. A explicação ocupa o resto do capítulo, mas fica incompleta porque Daniel evidentemente não suportava a tensão física das revelações que lhes foram dadas. A regra é que nunca pode haver um símbolo dado sem haver uma explicação para ele. Portanto, deve ser esperado que, quando Daniel teve tempo para se recuperar da tribulação, o Senhor lhes enviaria o resto da explicação. É por isso que Daniel 9, 24 a 27 é apenas uma explicação e cobre a parte de Daniel 8, não explicada. Daniel 11 e 12 não são visões, mas explicações, e constata-se que são explicados nos símbolos já dados nos capítulos anteriores. Ao longo de Apocalipse, mantém-se o mesmo sistema. É importante que isso seja conservado em mente para não haver engano na compreensão das mensagens nele contidas. Estes princípios são muito importantes. Desde o início, eles devem ser estabelecidos na mente e mantidos nela como um guia contínuo no estudo destes grandes livros proféticos. A regra é que nunca pode haver um símbolo dado sem haver uma explicação para ele. Portanto, deve ser esperado que quando Daniel teve tempo para se recuperar da tribulação, o Senhor lhes enviaria o resto da explicação. É por isso que em Daniel 9, versos 24 a 27, é apenas uma explicação e cobre a parte de Daniel 8. Não é explicada. Daniel 11 e 12 não são visões, mas explicações, e constata-se que são explicados os símbolos já dados nos capítulos anteriores. Quando este teste simples, mais eficaz, é aplicado, a crença de que a Turquia é o rei do norte
ele falha completamente, porque não há outras passagens no livro de Daniel que faça a menor referência à Turquia. Não há nenhuma outra passagem em nenhum outro lugar da Bíblia que aplique as palavras da última profecia de Daniel à Turquia. Isoladamente, essa performance é mostrada como uma performance privada, de particular interpretação. No entanto, comparando a Escritura com a Escritura, vemos que Paulo, ao descrever o papado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 3 a 4, cita Daniel 11, versículo 36 a 38. Então, o poder em questão é o papado. Novamente, quando aplicamos estes testes dentro do próprio livro de Daniel, a crença de que o papado é o poder referido é apoiado pelo fato de que o papado aparece extensivamente nas profecias anteriores de Daniel. E também termina com a destruição de Roma como sendo inimigo de Deus e de seu povo. Como mostrado em outro lugar, a destruição do Reino do Norte é descrita em termos semelhantes aos que descreve a destruição de Babilônia espiritual. Meus prezados irmãos, nós estamos fazendo aqui um rastreamento, um pente fino, à luz da Palavra de Deus. E dentro desse análise, nós estamos vendo o quanto Urias Smith se perdeu dentro desse tema e de outros temas. E como muitos hoje, aceitando e apoiando que a Turquia é o Reino do Norte, estão desvinculando, desviando o povo de Deus da verdade presente, do verdadeiro reavivamento, e isso vai levar o quê? A uma sacudidura por falsas teorias. Certo? E nós, pela graça de Deus, estamos aqui para levantarmos e combatermos qualquer tipo de heresia que hoje penetre nos arraiais adventistas do sétimo dia. Porque como atalaia devemos tocar a trombeta em Sião. Que o Senhor nos perdoe, nos guarde e nos guie em nome de Jesus. Amém.